Bem, boa tarde, senhores. Obrigado pela presença de todos aqui. Meu nome é João Augusto, eu sou vice-presidente de Artistas e Repertório da EMAI. E hoje a gente veio aqui, o Dado e o Marcelo vieram para tentar passar um pouco algumas informações que talvez já tenham chegado para a imprensa, mas ficaram um pouco dispersas. Talvez a ideia hoje maior seja aglutinar as informações todas para que a gente tenha uma resposta só para várias questões que ainda estão no ar. Queria lembrar vocês que, como todos devem saber, ainda estamos com uma ferida muito aberta, que é um sofrimento enorme para todo mundo da casa. E a boa vontade de Dado e Marcelo aqui hoje, eu queria contar com vocês para que a gente se concentrasse nos assuntos do Legião Urbana, uma vez que eles se prontificaram a estar aqui quando ainda estão sofrendo bastante com tudo que aconteceu, ok? Então, vamos conversar. O grupo vai continuar? Bem, se torna impossível continuar trabalhando, enfim, tendo apresentações ao vivo e entrando novamente em estúdio para novas gravações. O motivo é óbvio. E ele continua no sentido em que ainda resta um disco que digamos assim, seria a continuação da Tempestade e que deve ser trabalhada a partir do ano que vem, quem sabe. E temos também um grande material de coisas que não foram usadas nos discos anteriores, ou seja, outtakes, e também um grande material ao vivo que vai ser devidamente avaliado para lançamentos futuros. Então, nesse sentido, a Legião Urbana não acabou, porque ainda temos esse trabalho todo pela frente. Seria mais quantos discos? A gente não tem ideia. A gente vai trabalhar com o que a gente, antes do falecimento de Renato, havíamos combinado, enfim. Seria a continuação do disco, a Tempestade, e, enfim, a gente vai avaliar os outtakes e botar pra frente. Deixou umas letras. Poderia você voltar a musicar isso? É possível? Não, acho que a gente não viu, acho que não. Todas as letras que existem já estão devidamente musicadas nas sobras do material da Tempestade. Na verdade é que esse disco a gente poderia ter lançado um duplo, né? E a gente decidiu lançar um simples mesmo, né? E tem muita coisa que a gente ia lançar depois e a gente vai... É porque eu ouvi que a mãe dele parece que achou umas letras no apartamento, não sei se isso aí existe mesmo. Não, mas... Bem, a mãe dele deve ter acesso a muitos escritos e manuscritos que ele fez, que ele deixou. Agora, não acredito que se trata... Não sei, a gente não teve acesso a esse material. Eu não sei o que ela E pegou. a gente não sabe exatamente do que se trata. Mas essa questão de musicar também é delicada, porque a gente fazia tudo isso não junto, tá em questão, entendeu? né? E a gente não teria, eu acho que nem... Seria muito oportunismo e isso não existiria. Não, a gente quase já tem algum. muito material já gravado, com letras, com música, já tem disco pronto, mas é tudo, a gente vai deixar correr com o tempo mesmo, normal. Não sei. A gente tem que ver esse O último disco, eu acho que são 11 ou 12 faixas inéditas, enfim, que vão ser trabalhadas e tal. Enfim, a gente vai concluir os arranjos e fazer as mixagens e tal. Em todas essas são com voz e tal. E evidentemente o trabalho anterior, durante esses 12 anos de EMI, inclusive esse estúdio aqui, a gente gravou muito aqui, agora virou um bar. Temos então muito material dessa época e a gente vai ter que ouvir exaustivamente, que são diversas as fitas, e também diversas as fitas de material ao vivo. Tem muitos shows gravados mesmo, pela gravadora mesmo, né? Muitos registros, enfim, de todas, enfim, a partir do segundo disco, acho que a gente sistematicamente gravava as apresentações mais representativas, enfim, e existe muita coisa, a gente tem que avaliar isso com muita calma. São quantos discos do grupo? A gente lançou o nosso 7º disco agora, Tempestade, a gente tem música para acampamentos
que é um registro justamente ao vivo de uma coletânea de diversas apresentações ao vivo e também com as diversas formações que o grupo teve ao vivo. Então totalizam 8. Né? Esse próximo já tem uma previsão? A gente ainda não trabalhou com previsão, mas a gente vai com certeza sentar com a companhia, a EMI, e a gente vai avaliar no melhor momento. Eu acho sim que o fato de ser uma continuidade da Tempestade, eu acredito que um prosseguimento assim. venha a seguir. Mas deve ser pro ano que vem. Ah, com certeza. Você diz assim, o ano que vem ou o outro, né? Porque esse ano já acabou. Mas eu acho que sim, provavelmente. 97, provavelmente. Existe alguma intenção da gravadora, no caso, de algum tipo de homenagem, alguma coisa com a participação do grupo ou não? A participação da gravadora se limita a esses discos? Até pelos contratos deles com a gravadora, todas as atitudes são tomadas em conjunto. E não há nada disso por enquanto, na verdade. Na verdade, o que há é que o material, como ele falou, o material net vai ser levantado e no momento que estiver se saber exatamente o que temos, aí vai se pensar no que fazer no futuro. Há muito material net, como toda banda de rock tem, os ensaios e tudo mais, que precisa ser descoberta mais vasta. E a mãe do Renato, que ele comentou conosco, ela teria comentado conosco que o Renato tinha um plano de gravar um disco com músicas de cancioneiros antigos, como Capu da Paixão. Isso foi comentado com o grupo ou sobre um disco dele solo? Uma coisa do Renato. Do Renato, assim. Em princípio, o contrato seria mais 3 discos. Mas isso quer dizer, então, pensando muito nisso, então, depender do material que foi encontrado, ou em princípio são os 3. O contrato existe existe com a existência física do conjunto como artista. Nesse caso, não estamos mais lidando com esse contrato. A gente está lidando com um grupo que nasceu aqui dentro, que teve toda a sua obra feita aqui dentro. Gravado, você falou? Foi gravado? Ah, foi gravado em São Paulo. Foi gravado aqui no Rio, acho que Metropolitana, não foi? Também foi gravado, Em São Paulo já faz mais tempo. Foi em Santos. Santos, o último foi em Santos. O penúltimo que foi gravado. Foi o Metropolitan, enfim. Foi registrado na íntegra, eu acho que todos os dias, ou nos 2 primeiros dias. E existem outros mais, enfim, Belo Horizonte, São Paulo. Foi em outubro de 94. Não, acredito que não. Espero que não. Foi em janeiro? Foi. Agora, individualmente, como é que fica cada um de vocês? Você já tem planos? Eu tenho, na verdade eu vou dar prosseguimento às coisas que eu fazia, umas músicas, eu tenho plano para fazer um disco no ano que vem. E dar prosseguimento também à área gráfica que eu trabalho, né? No caso eu estou fazendo uma computação gráfica, talvez eu faça uma espécie de CD-ROM. Isso assim a curto prazo, né? Continuar tocando, fazer as coisas que eu sempre fiz. Isso aí, eu tenho minha gravadora, também tenho planos de fazer um disco, juntar uns amigos e fazer alguma coisa, enfim, dentro. Não tem nada evidenciado, assim, concreto, porque no momento, na verdade, não tenho vontade de fazer nada, mas eu na verdade eu tô... tenho que pensar no assunto e existe também todo esse trabalho, enfim, de arquivo. sem pensar nesse trabalho de arquivo da Legião, que vai tomar maior tempo, assim.
o tempo que sobrar, com certeza eu vou fazer uma coisa assim, voltada para umas coisas, dá prosseguimento, na verdade, assim, as músicas que, a maneira que eu compunha com a Legião, eu vou continuar, mas assim, né, no caso, só, né. Isso sempre teve, no caso, só que a gente sempre foi voltado mais para Legião mesmo, né. Essa previsão não é que fosse fundamental, enfim. Existe a vontade de fazer algum trabalho, enfim, que fugisse talvez um pouco do universo da Legião Urbana, que ao longo dos anos tomou muito conta das nossas vidas, eu acho. Mas nada assim mirabolante e tal. Uma coisa mais pessoal, acredito. Mesmo porque eu não vou colocar letras. Mesmo porque se eu fizer, acho que eu vou fazer uma coisa instrumental, porque... Você mais eletrônico? Eu acho que sim. Por enquanto as coisas que eu estou a fim de fazer, no caso, é uma mistura desse universo que eu estou acostumado atualmente a mexer, com lance de computação gráfica, né? E uma música eletrônica, no caso, né? Que eu acompanho no teclado. Mas eu também toco bateria, não é eletrônica, né? Eu vou misturar. Oi? Um pouquinho mais sobre esse projeto de solo. Tem alguma coisa? Não, eu tinha pensado no Dado e o Reino Animal, justamente por ser o Dado e o Reino, e o Bonfá era o baterista também. E juntar justamente todos os amigos, e temos projetos aí, vários, com diversas pessoas, amigos, produtores e músicos e artistas, e talvez centralizar numa coisa assim. Que não tem essa cara, entendeu? É o Dado, não sei o que lá, não, é assim, uma coisa mais abrangente, em que as pessoas possam trabalhar dentro. Não sei. Com certeza seria algo mais pro experimental, mas ao mesmo tempo coisas acústicas e eletrônicas. Não, isso ainda não está... Assim, também não seria exatamente o que... Seria música pop, entendeu? Tem que ter um cara cantando e um cara fazendo aqui. O lance é que na Legião a gente trabalhava com, na verdade, a gente pegava várias, né, no caso assim, a gente trabalhava com várias informações assim, e a gente pode escolher assim qualquer caminho para seguir, no caso, digo assim. De repente o que está mais evidente para mim, o próximo trabalho seria uma coisa assim, eletrônica. A gente é pop, né, por natureza, mas ao mesmo tempo também a gente tem uma coisa rock, experimental e tudo, né, que envolve música, no caso, essas coisas. A gente sempre quis lançar o nosso disco experimental e na última hora a gente dava pra trás. Em razão de alguns compromissos que a gente tem, eu vou falar em mais de 10 minutos, tá bom? Se houver perguntas. Seria registro de um livro, mas futuramente uma possibilidade de... A gente... Não era. De modo algum, a gente sempre ficou meio alheio à questão do vídeo e da imagem, a imagem da banda, assim, objetivo. O que tem são algumas coisas ao vivo. São registros ao vivo e algumas entrevistas também filmadas, que eu acho que a companhia vai cuidar enfim, de trazer para si. A gente vai avaliar também do mesmo jeito. A gente vai avaliar as músicas e o áudio que a gente tem. É possível, mas isso tudo também vai depender de uma série de critérios e circunstâncias. Assim. A gente vai manter sempre o critério, o padrão da Legião Urbana. Ok? Nós somos a Legião Urbana e isso vai ser sempre preservado. A gente tinha um projeto também de juntar umas coisas, como a gente fez música para acampamento, né? Talvez até um trabalho futuro, como se fala, uma cooperação? Assim, uma caixa com algumas coisas também, altéis, como trabalho tipo a música para acampamento. Possivelmente uma caixa com registros inéditos e diferenciados, enfim. São ensaios, são músicas que não entraram
nos discos. Que isso e, também já estava nos nossos planos há um tempo. onde justamente entra até esse lado experimental que a gente tinha, que a gente tentava, enfim, trabalhar e tal. Isso provavelmente era um dos planos, era lançar uma caixa. Uma coisa legal, um pacote gráfico legal, com as informações também. Inclusive pode entrar uma coisa aí, né? Inclusive até... Tem bastante coisa. Teria. São 12 anos de estúdio, assim, apesar da gente se reunir de 2 em 2 anos, assim, mas quando a gente entrava, a gente passava alguns meses e gravava tudo, né? Então a gente tem bastante coisa. É um trabalho para resgatar esse material, vai ter que se reunir eu e Dado, basicamente, e ficar ouvindo, selecionando as coisas que a gente acha que tem a ver, né? E tem informação aí que foi armazenada, a tempestade disparou na verdade. Qual é o registro que vocês têm? A Tempestade é um disco que já saiu muito forte, já de venda, já no mês de setembro, já saiu com uma saúde enorme nas lojas, e isso já era o fato anterior. Obviamente a procura se intensifica também, mas de qualquer forma o movimento continua sendo na mesma projeção em virtude da dificuldade de reposição de capas que ele apresenta. Então continua dentro do mesmo ritmo normal de Legião Urbana, mas o disco já saiu com muita saudade. Hoje o disco passou a platina dupla, 500 mil cópias. Quanto? 500 mil cópias. Quando é que foi lançado? Tem um mês? No início de setembro. 350 mil cópias. E a caixa, uma obra do grupo, já demonstrou um aumento? Toda a obra do grupo, como sempre, a obra do Legião sempre vendeu muito a parte de catálogo deles, porque há uma fidelidade enorme do público a eles e esse público está trocando do vinil, da velha bolacha, para o CD. Então o processo de venda de catálogo deles sempre foi muito grande. Obviamente também se intensificou agora, assim, está um pouco mais forte, mas o movimento de catálogo deles é um dos maiores fenômenos de venda de catálogo no Brasil, a Legião Urbana. Quanto já teve vendido? Em que sentido? A obra toda já passa de 5 milhões. Bom, queria agradecer a vocês pela presença mais uma vez, que é falando Acho que tudo foi dito e, enfim, a gente queria, na verdade, centralizar tudo que... Enfim, houveram informações dispersas ao longo dessa semana e da outra e que, enfim, eu achava importante, nós achávamos importante comparecer não só para a imprensa, mas basicamente para o público sentir que a Legião Urbana ainda está aqui representada nas 2 remanescentes. Foi muito difícil pra gente, no caso. Então, eu achei que... Eu não estava querendo marcar assim, uma espécie de coletiva. A gente ficou um tempão esses dias tentando fazer digamos escrever uma nota, no caso, né? Mas a gente achou que era melhor a gente aparecer e tal, apesar de tudo. Porque o que aconteceu esses dias é que... Poxa, a gente perdeu, no caso, o nosso irmão mais velho, né? No caso, ela já falou isso e... Eu realmente não tenho muita coisa para falar. Basicamente estamos aqui, pessoas físicas aqui, juntamente com toda a nossa, enfim, o apoio que nós temos, para o público e informar que nós estamos aqui, enfim, marcando presença e comunicando o que vai ser feito daqui para frente. Queria agradecer a vocês a sobriedade que vocês têm agido o tempo inteiro também e o respeito que desde o início vocês tiveram com o acontecido. Ok? Obrigado.